Oi, meus amores! Bem-vindos de volta a mais um episódio da minha série Contém Spoiler. Hoje eu vou trazer pra vocês um romancezinho super café com leite, daqueles super gostosinhos que a gente lê sentada no sofá com um balde de pipoca e brigadeiro, imaginando um filme passando na nossa cabeça. Então vem que o episódio de hoje é super romântico. Isso foi a música da minha logo. Da minha logo não, da minha vinheta. Gente, o livro de hoje é esse romancezinho delícia chamado Aluga-se um Pai, tá? Um pai. E o livro traz a história de Lilian, uma adulta de 32 anos, mãe de um bebê super delícia chamado Oliver, que faz 1 ano durante a história do livro. E a Lilian está passando por um perrengue porque ela tinha uma empresa de eventos com uma sócia e a sócia passou a perna nela, roubou todo o dinheiro dela, deixou ela toda endividada e meteu o pé. Então ela tá cheia de dívida, ela tá devendo dinheiro para quem não deve, ela está com o cartão estourado, morando sozinha no Canadá, os pais e toda a família são dos Estados Unidos, com um bebezinho que é fruto de uma inseminação artificial, então não tem um pai envolvido na história para ajudar ela. E em meio a esse caos, ela recebe a proposta para fazer o casamento da filha da família mais rica do Canadá. Só que tem um enorme porém. A mãe da noiva demitiu a última promoter porque ela se divorciou e foi num bar com as amigas. Então sim, essa família é super daquelas tradicionais que tem que ser o pai, a mãe e o bebê e tem que ser uma linda família margarina. E ela não tem um marido, ela tem um filho que é fruto de uma inseminação artificial, então ela tá com muito medo dela não conseguir esse evento. E ela precisa desse evento para botar as contas dela em dia, para pagar essa dívida horrível com o mafioso que ela tem. E ela acaba contratando um acompanhante para se passar pelo marido dela, pai do filho dela, para que ela consiga o contrato do casamento, para que então ela consiga salvar a carreira dela, salvar a empresa dela, pagar todas as dívidas e, enfim, continuar vivendo, porque ela está correndo risco de vida por conta das dívidas. Então o livro tem umas tramas secundárias muito interessantes, então sai um pouco também desse roteiro clichêzão dele, apesar dele ser um clichê romântico puro, ele é um clichê romântico puro. Então é muito legal. Eu li esse livro logo depois de Flores para Algernon. Se vocês já viram o meu vídeo falando desse livro, vocês viram quão destruída eu fiquei. Então esse livro foi ótimo pra reconstruir o meu coraçãozinho e minha fé na humanidade e seguir lendo os meus romances. Então é um livro muito legal de ler. E, bem, eu espero que você goste. Se você já tenha lido, vamos pro spoiler. Bem, gente, pra se salvar desse pepino enorme que a Lilian se encontra, ela contrata o Dom, que é um acompanhante de 40 anos, que também ele fisicamente parece o filho dela, ele tem os olhos azuis, os traços do rosto, então ele daria o pai perfeito, o pai falso perfeito pro Oliver. E ela contrata ele, eles, enfim, vão... E ela consegue o contrato do casamento. E vamos para as minhas considerações, que eu sei que é isso que vocês querem ouvir. É mesmo? Algumas coisas me incomodaram um pouco nele, porque nos clichês românticos a gente lê sobre adolescentes ou sobre jovens adultos, ou quem ali tá na faixa de 20 e poucos anos, só que a Lilian tem 32 e o Dom tem 40. Então algumas passagens do livro pra mim não foram coerentes com dois adultos, entendeu? Porque assim, se fossem adolescentes, se desde cara deixasse muito claro que os dois têm ali entre 18 e 20 anos, ou até um pouco menos, eu super ia entender e eu não ia ter nada pra falar desse livro. Mas se tratando de dois adultos, eu acho que faltou maturidade. E por que eu tô falando isso? Eu vou dar alguns exemplos pra vocês. O Dom, ele era bombeiro, casado, ele tinha um filhozinho, Dominic, e ele acaba descobrindo que esse filho é fruto de uma traição da mulher dele. E aí, voltando de uma viagem com a mulher, ele fala que ele vai querer se divorciar. Num ato de desespero, ela segura o braço dele e eles sofrem um acidente de carro. O Dominic morre e a mulher dele entra em coma. E ele perde um pedaço da perna. Então, do joelho para baixo, ele usa uma prótese. Bem, contada a história do Dom, por que eu acho a Lilian imatura? Primeiro porque ela nunca quis ouvir essa história, tá? E ela descobre que ele é legalmente casado, ele tenta várias vezes explicar pra ela o que aconteceu e ela nunca quer ouvir. Ela nunca tá afim de ouvir.
porque ela fala que ela não tem tempo, apesar dela estar loucamente apaixonada por ele, ela não tem tempo de se envolver com alguém assim complicado, e de fato é complicado, mas ela podia pelo menos ouvir o que de fato aconteceu. E quando ele quer dar alguma explicação, ou quando ele quer falar alguma coisa pra ela literalmente corre. Porque o Dom não pode correr atrás por conta da prótese, ele não consegue correr. E ela literalmente corre pra longe. Essa é o master atitude dela pra não ouvir o que ele tem pra falar. E assim, se for uma menina de 18 anos, vai, um pouco menos, correndo pra não ouvir uma explicação, eu entendo. Mas uma mulher de 32, pra mim ficou um pouco estranho. Eu achei ela imatura demais pra ter 32 anos. Eu acho que o personagem não foi muito bem construído pra ter essa idade, entende? Bem, ela humilha o Dom várias e várias vezes. Ela fala umas barbaridades pra eles várias e várias vezes. E o Dom, ele é a paciência encarnada em um ser humano, porque ele nunca fala nada, ele fica quietinho, ele não, eu entendo, se essa é a sua decisão, eu respeito. E aí ela pede pra ele ir embora, ele vai embora, ela pede pra ele nunca mais procurar, ele nunca mais procura. E aí quando ela procura e pede desculpas, tudo bem, meu amor, tudo bem, ainda bem que você pediu desculpas, vamos viver nosso lindo conto de fadas. E eu acho que assim, o Dom não é real, né, gente? Porque tem um momento no livro inteiro, tem um momento em que o Dom se coloca e fala mais verdades na cara dela, o que é ótimo, porque você tava muito afim de falar essas verdades na cara dela. Então é legal porque ele meio que te representa nesse momento e ele fala mesmo tudo que você tá pensando. Então é uma forma até de você, leitor, desabafar. Mas é o único momento em que o Dom se coloca. É o único momento em que ele toma uma atitude em relação a ela. E eu senti falta de outras atitudes do Dom, porque ele tem 40 anos. Ele sabe se posicionar, até pela história de vida dele. E ele nunca se posiciona. E ele tá sempre parado, disposto a aceitá-la de volta. E tá tudo bem, e vamos viver um lindo conto de fadas. E assim, é um romance clichê. É óbvio que tudo vai dar certo no final. E é óbvio que eles têm que se acertar. Mas eu achei que faltou um pouco mais de construção real de um casal que não começou bem, entendeu? Bem, gente, o livro tem várias tramas, como eu falei pra vocês na primeira parte do episódio, que correm em paralelo com a história, que é muito legal. Então, o filho dela é sequestrado em um momento, a esposa do Dom acorda do coma, e isso acaba também gerando uma das atitudes da Lilian que eu não achei legal, e uma das atitudes que eu achei exagero o Dom achar normal ela ter, porque quando a esposa dele acorda, ele corre pra Toronto, eles estão em Vancouver, e ele corre pra Toronto, obviamente, porque a mulher dele nem sabe que o filho dele morreu, e bem ou mal, ela legalmente ainda é a mulher dele, então ele corre pra ver ela acordar, pra, enfim, tomar todas as providências que precisam ser tomadas. E a Lilian fica pé na vida, porque ela acha que na primeira oportunidade que ele teve, ele priorizou a vida antiga dele e não priorizou ela e o Oliver. E ela se sente absolutamente traída por ele, ela se sente absolutamente usada. Então, assim, cara, você tem 32 anos, você deveria entender o que tá acontecendo e você deveria ouvir o lado dele da história. E ela não topa ouvir. Acaba que em algum momento ela de fato escuta, enfim, e ele perdoa ela por essa atitude. Mas eu realmente achei a Lilian muito imatura por essas atitudes que eu já falei pra vocês. E eu achei o Dom um santo mesmo, por aturar todos esses atos de maturidade dela e topar e perdoar e seguir a vida deles plenos e felizes. Mas não era isso que eu estava falando, eu estava falando das tramas que tem por trás da história. Então tem também essa coisa dele voltar pro corpo de bombeiros, a história conta por que ele virou um acompanhante, mas ele não é um acompanhante normal como todos os outros, eles têm umas regras um pouco diferentes. Então a história vai contar tudo isso, é muito legal, porque é um paralelo com o romance que tá rolando entre ele e a Lilian, você realmente consegue conhecer ele, você conhece toda a história da Lilian também. A Lilian tem uma amiga que é muito legal, então você também tem acesso a essa história. Então tem uns tramas ali que rolam em paralelo, que são muito legais, e dão um quê também mais dinâmico pra história, porque não fica sempre naquela melação, sempre tem algum suspense rolando por trás. Quando o Oliver é sequestrado, eu tive mini surtos. O cara que a Lilian deve dinheiro, depois que ela paga, ele volta pra vida dela e ele tenta arruinar o casamento da cliente dela. E aí elas, enfim, prendem ele no armário e chama a polícia. E tem uma cena de quando acaba que a mãe da noiva descobre toda a história por trás da Lilian. E tem uma super cena em que a Lilian é humilhada e essas cenas vão mexendo com você porque você quer que dê tudo certo. Gente, é muito legal, tem umas tramas por trás muito legais. A Lilian acaba também sofrendo um acidente de carro pra fazer o Dom reviver todos os traumas dele, tadinho.
mas é uma história muito gostosa de ser lida. É um livro que realmente eu tava muito magoada ainda por conta do Flores de Algernon, então foi um livro legal porque levantou o meu astral, levantou o meu coraçãozinho, se reconstruiu. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido essa história do livro Aluga-se um Pai, da história de amor da Lilian e do Dom. Espero que vocês tenham curtido o vídeo também, apesar das minhas considerações a respeito do livro. É um livro que eu recomendo mesmo a leitura. Então comenta aqui se você concordou comigo, se você não concordou, o que você achou dessa história. Já deixa o seu like, já marca um amigo pra ver também. E eu te espero na semana que vem com mais um episódio da minha série Contém Spoiler. Beijo!